Vocês todos devem ter recebido essas passagens bíblicas que foram sugeridas para ser lidas. E nós vamos então hoje dar uma olhada em 3 personagens da igreja primitiva, do começo da era cristã, e 3 pessoas com quem nós podemos aprender alguma coisa. Coloquei aí exemplares, porque eles servem de exemplo para nós, não no sentido de que eles são maravilhosos, tal coisa, mas servem como um modelo para aprendermos algumas coisas. Então, são 3 pessoas que aparecem aí e que são bastante conhecidos, talvez um deles nem tanto, e vamos ver então o que eles têm a nos ensinar. O primeiro deles é Pedro, o apóstolo Pedro, o famoso apóstolo Pedro. A gente se pergunta, o que eu vou dizer aqui a respeito do apóstolo Pedro? Em primeiro lugar, é uma imensidão de assunto. Por outro lado, parece que todo mundo conhece. Então, como é que a gente fica? Mas o que nós vamos fazer aí agora é dar uma olhada em alguns aspectos assim típicos da vida dele. Isso vai nos ajudar num sentido que talvez a gente normalmente não pratica, que é enxergar a trajetória da vida dele, o que é que aconteceu e como é que aquilo se desenvolveu ao longo da vida dele. E aí nós podemos tirar algumas lições para nós. Então, vamos dar uma olhada aqui no apóstolo Pedro. Talvez pelo fato de ele ser assim tão conhecido, eu nem vou dizer tanta coisa sobre ele, né? E talvez, embora ele tenha sido um dos maiores ali entre o pessoal. Enfim, vamos ver o que temos aí sobre Pedro. Temos a vida de Pedro antes da Páscoa, ou seja, durante os 3 anos em que ele conviveu com Jesus, antes da morte e ressurreição de Jesus. Então, isso foi uma etapa da vida do apóstolo Pedro que é bastante típica. E nessa etapa aparecem aí algumas características. A gente conhece o temperamento do apóstolo Pedro porque ele chama a atenção, né? Ele é um dos mais famosos. Então a gente sabe como é que ele era. Ele todo extrovertido, era sempre o porta-voz, quem falava era ele, quem tomava iniciativas era ele. Então isso era muito típico da parte dele, esse temperamento que ele, durante esses 3 anos, fez funcionar. Ele agiu de acordo com aquilo. E aquilo tinha qualidades e tinha defeitos. Ele fez e disse coisas boas durante esse tempo, mas também pisou na bola feio algumas vezes. Então, aquilo era característico, aquilo dizia, Pedro tem esse jeitão. E é interessante que esse jeitão dele foi depois muito bem usado, ele foi aproveitado. Era uma característica da pessoa dele que ele teve de nascença, certamente, e que Deus usou. Usou, só que teve que dar uma polida naquilo, né? Aquilo era uma coisa em bruto. Aí temos 2 exemplos. Vejam aí, Mateus 16, 16. Jesus havia perguntado para os discípulos o que o pessoal por aí dizia a respeito dele. Quem é que o pessoal aí acha que eu sou? Então eles vieram uma porção de respostas. Você é Elias, você é João Batista, você é um dos profetas, você é tal coisa. Tá bom. Aí Jesus perguntou para eles, então, e vocês dizem o quê? É claro, quem responde? Pedro. Né? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Tá, muito bem.
Ele reconheceu isso, ele percebeu isso, e Jesus disse, inclusive confirmou para ele, diz, isso aí não é ideia sua, isso foi Deus que lhe deu essa ideia. Muito bem, parabéns, Pedro. Agora vejam, versículo 16. Alguns versículos depois, no 23, Jesus chama o Pedro de Satanás. Ué. Por quê? Porque ele estava tentando desviar Jesus do rumo dele. Jesus estava indo para Jerusalém e dizendo para os discípulos, olha, eu vou lá, eu vou ser preso, vou ser morto, inclusive, e tal, vou ressuscitar. O ressuscitar eles não entenderam. E o Pedro diz, não faça isso, o que é isso? Não é perigoso, tentou guardar Jesus. Jesus chamou ele de Satanás, porque ele estava desviando Jesus, tentando desviar Jesus do rumo dele. Então, é interessante observar esse jeitão do Pedro, cheio de dons naturais, de habilidades, de qualidades e tal, mas que ainda tinham que ser, eu disse aí, polidos, né? Eles teriam que ser trabalhados, teriam que se aperfeiçoar, porque do jeito como estava, não dava, né? É como algum objeto que se produz em bruto e depois tem que dar acabamento nele, né? Então, isso é a primeira etapa da vida do Pedro. Depois, temos a parte desde o Pentecoste, mas antes disso, e eu não coloquei isso aí na tela porque é só uma passagem, antes disso há uma etapa intermediária entre a ressurreição de Jesus e o Pentecoste, que é um pouco... Aí não acontece muita coisa, ela não é assim descrita com muitos detalhes, mas aparecem algumas coisas do Pedro também. Houve aquele encontro de Jesus com ele e com os outros apóstolos junto ao Mar da Galileia. Tiveram mais uma pesca maravilhosa lá e Jesus então chamou o Pedro à parte e disse, Pedro, vem cá, vamos conversar. Você me ama? E vocês devem conhecer essa passagem que Pedro, sim, claro. Puxa vida, que chato ficar perguntando isso. Sim, eu te amo. Tá. Né? Mas Jesus teve que dar uma cutucada nele para ele se tocar do que realmente importava. Né? Depois disso, eles voltaram para Jerusalém, e os discípulos e mais pessoas se reuniam num certo lugar lá, e aí aparece aquele episódio de que nós ouvimos falar no domingo passado, da eleição do sucessor de Judas. Quem tomou a iniciativa? O de sempre. Né? E ficou essa discussão, e essa discussão corre por aí até hoje, se aquela eleição foi uma coisa certa ou não, e, bom, a gente vai deixar isso no ar agora, não é o nosso assunto, mas é interessante que isso foi antes de Pentecostes. E o Pentecoste é um evento chave, por quê? Porque é nessa hora que o Espírito Santo realmente se manifestou e tomou conta do pessoal. Até lá, tinha os ensinos de Jesus, sim, tinha boa vontade, o pessoal estava lá esperando, inclusive Jesus disse para eles, fiquem lá e esperem. Né? Mas o Pedro não sabia esperar, o Pedro tinha que tomar uma iniciativa, então ele tomou a iniciativa de eleger o sucessor de Judas. Tá bom. Então havia esse período inseguro lá no meio, e aí veio o Pentecoste, justamente naquela ocasião em que estava todo mundo reunido, aconteceu aquele evento assim que chamou muita atenção do pessoal, com vento forte, com chamas de fogo e tal. O pessoal percebeu. E aí, então, Pedro fez aquela pregação dele, que aí sim aquilo resultou na conversão, diz aí, de 3.000 pessoas. Isto foi depois que o Espírito Santo assumiu o controle. Aí ele pôde falar o que realmente importava.
E o resultado foi extraordinário. A pregação dele foi longa, né? Versículos 14 até 40. Eu não vou ler tudo isso aqui, vocês devem conhecer. Mas houve realmente uma movimentação muito grande entre o pessoal. Então, o Pedro, ele nos ensina o quê? Ele tinha uma certa personalidade, um certo temperamento, que alguns de vocês aqui talvez também tenham ou não. Né? Ele usou aquilo, quando ele usou por conta própria, ele fez algumas coisas boas e cometeu alguns estragos também. Ele foi levando. Era uma habilidade que ele tinha, um jeitão que ele tinha de nascença, né? Mas o Espírito Santo tomou conta dele depois e passou a dominar aquilo e a usar aquilo de uma forma espiritual. E aí, então, Pedro teve esse desempenho com essa pregação em Pentecostes, com muitas conversões e tal. E houve mais resultados, que é bom a gente lembrar. O primeiro que eu falei foi a pregação. Ele entrou em ação de uma forma como Deus realmente queria. Depois é interessante o posicionamento, a obediência dele, que está em Atos 4, de 1 a 12. Ele e João curaram aquele aleijado da entrada do templo, e aquilo deu uma discussão enorme e tal, e foram chamados, então, convocados diante da liderança dos judeus, o Sinédrio, e o pessoal lá, os chefes dos judeus, cobraram contas deles. Diz aqui no versículo 7, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles não podiam negar que tinham curado aquele homem, né? E aquilo era chato. Mas, enfim, como é que vocês foram fazer isso aí? E o Pedro deu uma resposta clara, que é relativamente longa aqui, mas ele diz, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram, e aí começa a virar de defesa para ataque, né? Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante de vocês. E aí, então, ele ainda falou a respeito da pessoa de Jesus, quem Jesus em termos de cumprimento daquilo que o Antigo Testamento já tinha anunciado e tal. Ou seja, o Pedro obedeceu aquilo que o Espírito Santo incutiu nele e ele tomou uma posição clara. Ele podia ter tentado enrolar a conversa lá e para sair sossegado, então poderia. Mas ele tomou uma posição clara e a gente pode dizer, puxa vida, mas você foi agressivo, né? Se tinha que ofender esse pessoal, bom, às vezes precisa, né? E ele disse assim o que realmente está aí. Vocês o crucificaram. Isso aí ninguém podia negar. Isso realmente foi o que aconteceu. Todo mundo sabia. Ele teve uma posição clara. Então, esse é o segundo aspecto aí do Pedro que é bom a gente registrar e lembrar. Qual é a nossa posição que nós tomamos no mundo em que nós vivemos, nos desafios que nós enfrentamos e tal. Depois, tem mais. Milagres. Existem aí alguns relatos bastante longos também, de que ele fala em maravilhas e sinais. Provavelmente aquilo eram tudo curas de doentes, é o que a gente consegue imaginar, porque o texto não detalha, né? Em todo caso, são coisas que chamam a atenção, são atos benéficos, todo mundo fica entusiasmado com aquilo, e ele fazia aquilo. Claro, aí agora dizer, bom, o que eu aprendo disso? Será que agora eu também preciso sair por aí fazendo milagres? Eu ainda não pratiquei nenhum. Eu não sei se alguém de vocês, eu acho que não, né? É coisa que
para nós é estranha, nós não vemos isso. E aí no Novo Testamento, em Atos, isso aparece toda hora. Milagres, principalmente de curas, sinais de que aqui está acontecendo alguma coisa nova, muito grande, que Deus está fazendo, e que aqui é bom prestar atenção. E o pessoal prestou atenção, porque aquilo realmente chamava a atenção, né? Por que é que hoje essas coisas não acontecem mais desse jeito? Bom, isso é uma questão teológica grande e longa que dá para discutir, não é matéria nossa aqui agora. Mas o fato é que acontecia lá, e Pedro foi um dos que tinha essa capacidade, esse poder, esse dom também de fazer isso, o que o ajudou a se tornar conhecido junto com a mensagem que ele pregava. Depois temos uma questão de disciplina. Afinal das contas, Pedro ele foi instituído praticamente por Jesus como o líder daquela primeira igreja lá. Pelo jeito dele de agir e também por aquilo que Jesus tinha dito a ele, né, apacenta os meus cordeiros, ele disse, cuida do meu rebanho. Ele assumiu aquilo e tratou de fazer. E aí entra essa questão também. Faz parte. Nós todos não somos perfeitos e às vezes pisamos na bola. E teve aí esse casal que pisou na bola muito feio, e onde Pedro então tomou uma atitude. Eu não sei se no caso do Ananias, do primeiro, do marido, que veio aí trazer uma oferta pela metade e contou uma história que não era bem verdadeira para o Pedro, se o Pedro contava com essa de um homem cair morto na frente dele. Eu posso imaginar que não, mas foi o que aconteceu, né? Ele deve ter levado um susto também, o Pedro. Em todo caso, foi o que aconteceu. Quando depois veio a mulher dele, que é estranho que ela não soubesse ainda que o marido tinha morrido, enfim, ele já sabia que podia acontecer a mesma coisa, aí disse isso para ela. Enfim, ele tomou uma atitude de botar ordem na casa. Faz parte da tarefa de um líder, desde que seja sob a orientação e o comando do Espírito Santo, né? Então, se fosse o Pedro de antes da crucificação de Jesus, ele ia fazer a mesma coisa, mas sabe lá de que jeito. Ele ia fazer do jeitão dele e, bom, ainda bem que ele não teve chance. Mas depois não, depois ele fez aquilo, mas sob a orientação do Espírito Santo, e realmente aquilo foi construtivo, foi muito útil para a consolidação e o crescimento da igreja. Mais uma coisa importante, que também foi um privilégio de Pedro, a inclusão dos gentios. Porque até aquele momento, todos os cristãos que estavam lá, pode-se dizer assim, que todos eles eram judeus. É possível que no meio daquele povo todo, principalmente daqueles que vieram do estrangeiro, houvesse também alguns não-judeus, alguns prosélitos, aquele pessoal que não era judeu, mas que ficou impressionado com a nobreza da religião judaica e dizia, eu também quero isso. Então se submetiam a algum ritual, tal, e a partir daí eram considerados como judeus do ponto de vista religioso, do ponto de vista étnico não. Então desses provavelmente havia alguns lá no meio, sim. Não está escrito claramente aí, mas é de se imaginar. Mas para todos os efeitos, eles estavam lá porque se consideravam judeus. Podem ter nascido em outro povo, mas eram mentalmente, pode-se dizer, eles eram judeus. Todo mundo. E nem passava pela cabeça dos apóstolos que alguém outro fora dos judeus também pudesse ser cristão.
Ué, acho que ninguém nunca pensou naquilo. E aí, então, acontece aquela história do Cornélio. Lembrando, Pedro estava lá no lugar onde ele estava hospedado, onde ele morava, foi orar num lugar adequado e teve uma visão, né, de um lençol que desceu do céu, cheio de animais esquisitos, impuros, nojentos, lá, e uma voz que veio de lá e disse: Pedro, mata e come. E o Pedro ficou escandalizado. Eu não, nunca fiz isso. O que é isso? Ele estava com a lei de Moisés na cabeça, dizendo que você tem regras sobre aquilo que você pode comer. E esses aí, tenha paciência, isso aí não tem nada a ver. Bom, aí o lençol voltou. Daí a pouco ele veio de novo. Mesma coisa. E no fim veio 3 vezes com esse comentário final: o que Deus não torne impuro aquilo que Deus purificou. Puxa, mas não foi Deus que chamou aquilo de impuro? Sim, mas mudou. Deus chamou aquilo de puro agora. Então então aceite. E o Pedro ficou lá: o que eu faço com isso agora? Nesse instante, que ele estava ainda aí pensando: que recado foi esse? Vieram os emissários desse Cornélio, que era um oficial romano, não era judeu, mas era um daqueles piedosos, daqueles que procuravam e percebeu que o Deus dos judeus era algo melhor, e procurou então seguir aquilo e se importou com isso. E o Cornélio ficou sabendo desse movimento todo cristão e recebeu uma orientação aí da parte de Deus também, que ele disse: manda uns emissários aí, um pessoal seu, para Jope, lá onde está vai procurar o Simão Pedro lá, e traz ele para cá que ele vai te orientar. Tá bom. Então eles foram, chegaram lá depois que o Pedro teve aquela visão. E explicaram história, Cornélio e tal, estava aí junto. Tá bom, Pedro foi. Chegaram lá, ele entrou na casa de Cornélio, ele ouviu toda a história dele, e então pregou o evangelho para aquele povo todo, família dele, agregados, amigos e tal coisa, e houve lá um despertamento, realmente, conversão ao evangelho, dentre essas pessoas lá, que não eram judeus, eram gentios, eram outra gente. Então o Pedro teve a oportunidade de ser o pioneiro disso, de abrir a pregação do evangelho para quem não era judeu também. A partir daí a coisa mudou. Não eram mais só os judeus, os outros também tinham acesso. Mas alguém tinha que começar. E o Pedro recebeu essa instrução e essa tarefa e ele fez aquilo. Isso foi um episódio pioneiro, pode-se chamar um ponto de inflexão na história do cristianismo, muito importante, que ele então também faz parte daquilo que ele fez. Então, Pedro, era isso. Depois a gente ainda vai, talvez, relembrar um pouquinho. São aqueles atos de Deus na vida de uma pessoa que tem vocação para a liderança, e Deus usou aquilo então para realmente fazer alguma coisa muito boa com isso. O outro é o Estevão. Quem era Estevão? Nós não sabemos muita coisa a respeito da pessoa dele. Ele ficou famoso por ter sido o primeiro mártir, o primeiro que foi morto por causa da sua fidelidade a Jesus. Mas com isso ele ficou famoso. Mas sobre a origem, a pessoa dele, nós não sabemos muita coisa. Ele, temos poucos detalhes. Eu botei aí que ele era judeu helenista, isso é um pouquinho de palpite meu. Mas deve ter sido, ou seja, judeu de origem estrangeira dentre os gregos. Alguém que provavelmente falava grego de preferência. Por que eu estou achando isso?
era aquela instituição dos diáconos. Interessante que a palavra diácono naquela passagem nem aparece, mas é aquilo que a gente sabe. Naquela multidão toda da igreja, 3.000, e a essa altura já tinha mais gente acrescentada, havia necessidade de assistência social, porque o público era muito variado, tinha gente aí de tudo que é tipo economicamente. Então havia necessidade da assistência social a muitos deles. E aí aconteceu aquele episódio, havia os judeus da Palestina, de Jerusalém e adjacências, que falavam aramaico e eram, por assim dizer, os donos do pedaço, né? E havia os estrangeiros. Pentecostes era recente, era uma festa importante dos judeus em que muita gente de fora visitava lá Jerusalém. Então havia gente de fora. Judeus, sim, eram judeus, mas eram judeus que falavam grego. E, nem sei se ainda falavam aramaico. Alguns de vocês ainda, hoje, fazem parte de um grupo semelhante. Eu também, né? Nós somos brasileiros, nós falamos português, tal coisa, mas lá no fundo nós somos alemães, né? A gente fala alemão em casa. Nós já estamos muito bem integrados aqui. Já nascemos aqui no Brasil e tal coisa. Mas os nossos pais, muitas vezes não. Eles vieram da Alemanha, vieram para cá, não falando nada de português, aprenderam português assim, mais ou menos, né? Mas quando queriam realmente conversar e falar, era alemão. Português era uma coisa estranha para eles. E havia esses judeus desse tipo, eles vieram lá de fora, falavam uma outra língua e não eram assim 100% socialmente integrados. E esse pessoal começou a se queixar de que eles não estavam sendo atendidos direito. Talvez porque falavam outra língua e não conseguiam conversar direito, ou então uma desconfiança, esses caras de fora, deixa eu cuidar da minha gente, né? E começaram a se queixar, dizer, nós temos viúvas aqui, viúva naquele tempo, muito mais do que hoje, significava alguém realmente abandonado e em crise social, e temos outros pobres aqui, e o pessoal aqui não está cuidando de nós, isso aí precisa dar um jeito, precisa arrumar e tal. Então os apóstolos disseram para eles, escolham entre vocês 7 homens que vocês consideram capazes, confiáveis e tal, para se encarregar desse cuidado. Porque isso aí para nós está sendo demais, nós não vamos dar conta do recado. Então escolham gente lá e nós vamos então dar apoio para eles, mas que eles façam isso. Escolham dentre vocês. Por isso que eu estou dizendo aí que ele era um judeu helenista, ou seja, grego. Muito provavelmente. A personalidade do Estevão. Além disso, o texto diz aí, Atos 6:8, que ele era cheio de graça e poder. Ele impressionava pela personalidade cristã dele. Isso aí vocês agora podem entender da maneira mais ampla que vocês quiserem, né? É uma pessoa que mostra aos outros com a sua vida que ele é cristão. Espalha amor, espalha boas palavras, ajuda, tem bons propósitos, e isso todo mundo percebe. Então ele ficou conhecido por esse comportamento dele, essa personalidade dele. E de poder, diz que ele praticava maravilhas e sinais. De novo aí os milagres, que pelo jeito naquele tempo eram realmente necessários, porque o pessoal não tinha outro tipo de informação para saber como levar a sério esses tais cristãos aí que estão aparecendo. Então isso aí chamava muito a atenção,
pessoal diz, opa, peraí, isso aí não é uma brincadeirinha qualquer, isso aí tem coisa nova ali. Tá? Então, ele aparecia muito por causa disso. Nesse sentido, parece que ele se destacou entre os outros 6 servidores, diáconos, assistentes sociais, talvez seja hoje o termo mais preciso para aquilo que eles faziam. Certamente foi isso que aconteceu, porque aqui diz no capítulo 6, primeiro vem aí a lista desses 7, estão aí os nomes deles. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Interessante que, no caso de Estevão, que é citado em primeiro lugar, diz aí essa qualificação dele, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os outros 6 simplesmente são enumerados. Vai simplesmente a lista de nomes, né? Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Mas o Estevão já recebe um certo destaque aí. Depois, mais adiante diz, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Isso é a passagem que eu indiquei aí. E quando alguém começa a realizar grandes coisas, é normal que apareça oposição. E vem gente que tem inveja daquilo, tem gente que não consegue se encaixar naquilo e diz, peraí, eu estou levando a minha vida aqui, esse camarada está tumultuando a minha vida, eu não quero saber disso, e começaram a brigar com ele. A briga ficou tão feia que aquilo acabou gerando desordens e ele foi convocado diante dos líderes judeus do Sinédrio para prestar contas, para se defender, porque eles não podiam também permitir aí um camarada que estivesse criando desordem. E era o que o pessoal dizia a respeito dele. Então, difamaram ele, falaram uma porção de coisa que não era verdade e tal. E aí, então, diante do Sinédrio, o sumo sacerdote, o chefe geral aí dos judeus, perguntou para Estevão, são verdadeiras essas acusações? Então, primeiro ele perguntou, vamos ver o que o Estevão tem a dizer a respeito. E aí vem a resposta do Estevão, que é impressionante o tamanho do discurso que ele fez. São praticamente 50 versículos. O discurso que ele fez diante do Sinédrio para se defender. E o engraçado é que em tudo aquilo que ele falou, e não é um discurso de defesa, ele simplesmente contou a história do povo de Israel. E a gente lê isso e se pergunta, mas escuta, isso aí eles já não sabiam tudo? Ele não está contando coisa que está chovendo no molhado, né? O pessoal já não sabe. Provavelmente essas exposições extensas assim fizessem parte dos costumes da época, mas ele acho que quis deixar claro com eles também, ó gente, lembrem disso, daquilo, etc e tal, tudo que Deus fez e tal, tá? E para chegar então a uma conclusão. E o interessante é que ele, depois que ele terminou toda essa exposição dele, a gente poderia esperar que ele disse, vejam, é por causa disso, Deus está fazendo mais uma coisa nova aqui com vocês, e é isso que nós estamos fazendo e pregando. Então, por favor, aceitem isso. Só que ele não falou isso. Ele partiu direto para o ataque. Ele terminou aquela exposição e disse isto aqui, ó, eu vou ler. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo,
de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Essa é pesada, né? Eu não gostaria de ouvir isso. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Aí então continua dizendo que eles ficaram furiosos com isso, que ele falou, é de compreender que tenham ficado furiosos, né? E acabaram arrastando ele para fora da cidade, apedrejaram, mataram o Estevão. E aí, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Essa autoridade espiritual que ele exerceu é aquilo que eu acabei de descrever aqui para vocês. Há uma diferença, a autoridade, e no caso de Pedro, nós também falamos em autoridade. E há uma ênfase diferente, não é nenhuma contradição, as coisas se superpõem e tal, mas há uma ênfase diferente. No caso de Pedro, a autoridade dele pode-se chamar de institucional. Jesus o nomeou praticamente como líder, confirmou que ele seria o líder, coisa que ele por natureza já era também, né? E por isso então ele tinha essa autoridade. Claro que para essa autoridade de Pedro funcionar, ela tinha que ter um fundamento espiritual também. E nós vimos isso. No caso de Estevão, essa autoridade espiritual não tinha outro fundamento. Ele tinha autoridade para dizer, para dar essa bronca nos líderes judeus, por causa da ação do Espírito Santo na vida dele. Ele tinha autoridade espiritual sem qualquer outra. Podiam dizer, mas quem é esse cara? Ele é um assistente social, um sujeito subalterno. Né? O que ele vem aqui falar grandes coisas? Mas eles tiveram que levar aquilo a sério. Poderiam, por exemplo, ter dito, Estevão, vai-te embora, cala a boca, que você está falando bobagem, deixa para lá e para com isso. Então, não. Aquilo mexeu com eles, aquilo machucou. Eles ficaram furiosos e mataram ele por causa disso. Então a coisa era séria, não era só conversa mole. Né? Então ele tinha essa autoridade espiritual, isso era típico também do Estevão. E depois ele era convincente e influente. O que ele dizia convencia, não era conversa mole. Tanto é que justamente aconteceu isso deles ficarem furiosos por causa disso. Os dois versículos aí, capítulo 6, 9 e 10, a respeito disso, dizem o seguinte. Levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Tinha coisa lá, na pessoa do Estevão, que estava acima da conversa desses camaradas. Não era simplesmente ele dizer, peraí, gente, deixa eu me defender, afinal das contas, eu tenho razão, eu sei o que eu estou fazendo, vocês estão errados. Então, não. Diz aí, eles não puderam resistir à sabedoria. Não explicam aí em detalhes do que ele discutiu com esses homens, mas deve ter sido alguma coisa muito semelhante àquele discurso que ele fez depois lá para os líderes. Né? Mostrar, gente, estou falando aqui a palavra de Deus para vocês. Então, não sou eu, é ele. E aquilo era tipo, ele exerceu influência a ponto de ficarem tão incomodados que acabaram conseguindo que o matassem. Né? Aquilo exerceu uma influência. Eles podiam ter dito, deixa o cara para lá, deixa ele falar o que ele quiser, não estou nem aí para ele. Não, aquilo preocupou. Ele mexeu com todo mundo. E era uma coisa convincente. Se não fosse, iam dizer, falando bobagem, deixa para lá. Não deu para fazer isso. Né? Bem,
E ele era competente. Vejam, para fazer esse discurso desse tamanho, com tantos detalhes, diante da liderança dos judeus, sem falar bobagem, não é para qualquer um. Ele tinha que ter um conhecimento profundo de toda a história do povo de Israel. Não é pouca coisa. Então ele era competente, ele sabia o que ele fazia, ele tinha recursos e usou bem esses recursos. Nesse sentido, o Estevão é uma pessoa especial, não é um qualquer. Ele é alguém que realmente a gente olha para ele e diz: bom, quem sabe eu até gostaria de ser como você, exceto o apedrejamento, né? Mas ele merecia realmente respeito e consideração. Uma pessoa muito especial. Muito bem. E era corajoso e firme na hora de acusar os líderes judeus. Ele devia saber que se ele, com essa bronca que ele deu nos sacerdotes e líderes lá, ele estava se pondo em perigo, e foi o que aconteceu. Eles arrastaram ele para fora e apedrejaram, mataram ele. Ele certamente sabia que ele estava se arriscando por causa disso. Por quê? Poder humano para se defender contra um ataque deles ele não tinha. Isso ele não tinha. Né? Mas ele era firme, ele não abriu mão daquilo que ele tinha para dizer e tinha coragem. Não está escrito aí, mas eu acho que é bem provável que ele soubesse o que poderia acontecer com ele. Talvez não contasse com que eles o fossem matar logo, talvez não. Mas que ele ia, no mínimo, sofrer uma punição qualquer, ser preso, maltratado, qualquer coisa, isso era de se esperar, porque ele não podia esperar que agora o sinédrio todo se ajoelhasse diante dele e dissesse: desculpe, nós pecamos, nós nos arrependemos. Espera aí. Né? E não foi o que aconteceu. Então, ele tinha que ter coragem. Coragem e firmeza, ele sabia o que estava fazendo. Então, são algumas qualidades aí do Estevão que é interessante a gente registrar e pensar nelas. No meio de tudo isso, ele era amoroso. A gente viu que ele era forte, ele era decidido, ele chegou a ser agressivo com os líderes judeus ali e tal, coisa lá, mas ele também era amoroso. E é interessante a gente observar isso. Quando ele foi apedrejado, quais foram as últimas palavras que ele disse? Foram palavras iguais, praticamente iguais, a uma coisa que Jesus disse na cruz. Enquanto apedrejavam Estevão, isso é capítulo 7, 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Ele intercedeu em favor daqueles que o estavam matando, jogando pedra nele. Jesus disse praticamente a mesma coisa quando estava na cruz, a respeito dos... Naquela hora, provavelmente, principalmente dos soldados romanos lá. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Né? Então havia esse aspecto também. Então é interessante a gente notar a amplidão do caráter, das qualidades do Estevão. E isso agora não é para aplaudir o maravilhoso Estevão, mas sim aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida da gente. Né? Ele conseguia ser corajoso, conseguia ser duro, conseguia até ser ofensivo e ao mesmo tempo era amoroso. Vale a pena a gente dar uma paradinha e pensar: e eu? Será que isso aí é... Como é que fica a minha situação comparado com Estevão? Ah, mas ele era um grande homem, eu não sou. Bom, tá bom. É aí que eu queria chegar com Estevão e a gente pensar um pouquinho o que nós temos de parecido com Estevão e de diferente. E se é diferente,
por que isso pode continuar assim ou não deveria continuar assim. Sei lá, isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. Para que a gente pense um pouco nisso. Tá? Bom, ok, esse era o Estevão. Agora nós temos o terceiro, é o Filipe. Filipe, só esclarecendo, não é o apóstolo Filipe. É o diácono, o assistente social Filipe, dessa lista que tinha aqui, tá? É outra pessoa. Bom, isso só como esclarecimento. Esse Filipe, ele era bem diferente. O que ele tem aí para a gente observar nele? Ele era um evangelista que convencia. Ele saía por aí e falava com as pessoas a respeito de Jesus e conquistava essas pessoas. Onde ele passava, juntava gente e ele deixava lá um grupo de pessoas convencidas a respeito de Jesus e convertidas. Ele diz aí que ele pregava a mensagem e também praticava sinais. Havia sempre esses sinais naquela época. Né? E ele foi para Samaria. Resumindo um pouquinho, depois de matarem o Estevão, diz que aí começou uma tremenda perseguição lá em Jerusalém, atrás dos cristãos, e eles se espalharam por aí, foram embora, foi cada um para um lado, e com isso, de certo modo, cumpriram o que Jesus tinha dito, né? São minhas testemunhas em Jerusalém, na Galiléia, na Samaria e até os confins da terra. Então eles andaram por aí. Entre esses, o Filipe foi para Samaria. Samaria é tanto uma região lá como uma cidade também com esse nome. E foi lá e pregou a respeito de Jesus para aquele povo. Lembrando, os samaritanos eram assim uns meio judeus, meio pagãos, era um povinho diferente que os judeus desprezavam, não gostavam, mas estavam lá. E ele foi então pregar para os judeus, os samaritanos. Ele pregava a mensagem, era um evangelista e muita gente recebeu Jesus, se converteu. Mas uma pergunta aí, agora tem um ponto de interrogação ali. Será que ele também era discipulador? Porque a pessoa nasce e depois de nascer tem que ser alimentada, né, para crescer. Será que ele também fazia isso? E parece que aí era um pontinho fraco dele. Não temos aí uma descrição nesse sentido. Ele diz aqui, Atos 8, 14 a 17, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então eles creram, eles aceitaram Jesus, eles se converteram e o Espírito Santo não teve acesso. Mas é o que está escrito aqui. Tinham apenas sido batizados, isso sim, em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, esse segundo passo foi uma coisa que o Filipe não chegou a fazer. Por que não? Não está explicado aqui. Mas ou ele não se deu conta, não sabia que isso era necessário, ou ele achou que aquilo não era tarefa dele, não sei se esqueceu, mas não fez. Foi preciso virem os dois apóstolos lá para darem o próximo passo, para realmente o pessoal poder agora não só ter nascido, mas também crescer e se desenvolver. Né? Então aí é um ponto fraco. E isso não é nenhuma crítica ao Filipe. É simplesmente uma constatação. Não era esse o dom dele. Mas, via de regra, os evangelistas não são discipuladores. Pois é. Né? A gente vê isso ao longo da história e é verdade. Né? E o discipulador não é necessariamente um grande evangelista.
cada um tem o seu dom, né? Ele era assim. Então, ele era, isso sim, ele era um missionário, um que saía por aí a campo onde não tinha nada, um missionário obediente e disposto. Ele fazia esse tipo de tarefa. Ótimo, parabéns para ele. Muito bom que ele tenha feito isso. E aí vem aquela história do eunuco etíope. Aí é preciso uma pequena explicação só, para a gente entender o contexto. Entender ou perceber que a gente não vai entender o contexto. Ele recebeu uma ordem através de um anjo e disse para ele: vá até a estrada que vai de Jerusalém para Gaza, vá para lá, essa estrada está deserta. Ué, vai fazer o que lá então? Mas vai para lá. Ele foi. E aí há uma discussãozinha aí sobre tradução, que é interessante a gente tomar conhecimento e tentar pensar um pouquinho. Não tem nada a ver diretamente com a missão dele, mas para a gente ter uma pequena informação bíblica também sobre isso. Existem traduções, e a que eu tenho aqui, a NVI, ela diz assim: vá para o sul, para a estrada que vai de Jerusalém a Gaza e tal coisa. E existem outras traduções que dizem: vá ao meio-dia para a estrada que vai de Jerusalém a Gaza. Agora, peraí, é ir para o sul? Ou é ao meio-dia? Ou é para ir ao meio-dia para o sul? Como é que é o negócio? São duas coisas completamente diferentes. O que acontece é uma questão de língua. É comum os pontos cardeais serem considerados em função de horários do dia. O leste é considerado manhã. O sol se levanta no leste, né? E o oeste é considerado noite, ou fim de tarde, onde o sol se põe. Em português isso não aparece. Em alemão nós temos umas boas expressões. A gente chama o leste de Morgenland, que é a terra da manhã, e o oeste de Abendland, a terra da noite, a terra da tarde, né? Então há essa conotação. O norte, então, é considerado meia-noite, e o sul é considerado meio-dia. É daí que vem a nossa palavra em português meridional. Significa o lugar do meio-dia, né? Por isso aparece essa confusãozinha aí. Mas isso não modifica nada com a mensagem. Em todo caso, vá para lá. E ele foi, apesar desse recado esquisito, que aquele lugar estava deserto, né? Bem, ele foi. E eu acho que nós conhecemos a história, provavelmente, daquele etíope, que era um ministro da fazenda do reinado lá do Império Etíope, um sujeito importante, que era um daqueles, pelo jeito, um daqueles prosélitos, um daqueles que eram apreciadores ou admiradores do judaísmo. Ele tinha ido para Jerusalém, para o templo, para visitar, conhecer, e era, sem dúvida, um homem rico também, porque ele pôde se dar o luxo de comprar um rolo do profeta Isaías lá. Hoje a gente vai numa livraria, com alguns reais a gente compra um livro. Aquilo lá era caro. Não sei qual era o preço daquilo, mas era bem caro. Então ele comprou aquilo e estava lendo lá. E o hábito naquela época era, quem lia alguma coisa, lia em voz alta. Eles não tinham esse hábito que nós temos de ficar aí no livro e ninguém sabe o que você está fazendo. Liam em voz alta. Então o Filipe chegou lá, viu aquilo, acompanhou, recebeu a orientação do anjo: vai lá, fica de olho aí nessa carruagem. E ouviu o homem lendo aquilo lá, tal coisa, e interferiu. E foi lá: com licença, o senhor está entendendo o que está lendo? A resposta dele: como é que eu vou entender? Não estou entendendo. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então ele aproveitou e explicou o evangelho, e lá nessa hora ele realmente soube dar uma de professor,
né, e explicou o evangelho para ele. Não, o texto não diz detalhes, mas dá para deduzir do que aconteceu que ele entrou em detalhes, sim. Tanto é que daí a pouco passaram lá por um riacho, uma água qualquer, não sei, o Lago de Mar Morto, sei lá. E o próprio ministro lá lembrou, olha, aí tem água. Eu não poderia ser batizado? Diz o Felipe, se você crê nisso que eu lhe falei agora, pode sim, que é uma confirmação daquilo que ele creu. E ele deu uma resposta bem clara, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Tá bom, então o Felipe foi e batizou o homem. Ok. A gente pode agora perguntar, nós que estamos acostumados com o cristianismo organizado durante muito tempo, então, se o Felipe tinha credenciais para batizar aquele homem, gente, nessa hora não se pergunta por credenciais. Ele teve que fazer aquilo e fez e obedeceu, né? Nós aqui hoje, nós queremos que o batismo seja feito por um pastor e tal, porque a gente quer evitar que aconteçam desordens por aí, né? Mas lá não havia outra alternativa, era aquilo. E diz o texto que o homem, aquele etíope, continua a sua viagem muito alegre, muito feliz, que a vida dele mudou. Tá? E depois o Felipe recebeu um outro chamado. De que maneira foi esse chamado não está explicado, mas ele sumiu de lá e foi parar numa cidade chamada Asdod, que era lá perto, era uma das cidades dos filisteus. Gaza é outra delas. E continuou o trabalho dele lá, do mesmo jeito como antes. Então ele foi em frente, ele né, avançou. Ok. Ele tinha uma autoridade circunstancial. Ele pôde exercer uma autoridade que normalmente ele nem teria, mas as circunstâncias obrigaram, então ele fez aquilo. Era mais importante do que algum código de leis, que aliás nem existia, né? Muito bem. 3 cristãos exemplares, esse foi o título hoje do estudo. E a pergunta é, e nós aqui? O que é que nós fazemos com isso? Então eu tenho aqui um versículo com que eu quero encerrar, são 3 versículos, né? Com que eu quero encerrar hoje e que nos apontam alguma coisa nesse sentido. Vamos ver aí. Há diferentes tipos de dons, né? A gente viu isso, Pedro, Estevão, Felipe. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Isso é Paulo escrevendo aos Coríntios. Eu queria deixar esse versículo para a gente pensar na nossa própria vida e dizer, onde é que eu me encaixo? Eu não preciso ser Pedro, eu não preciso ser Estevão, eu não preciso ser Felipe, mas talvez eu possa ser um deles. Ou alguém outro. Nós citamos 3 exemplos, tem muitos outros. Então essa era a ideia que eu queria deixar aqui, então, para ver se a gente tira algum proveito disso para a nossa vida.